Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-ETAF, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. Implacável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala, turma Implacável, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos, o melhor curso preparatório para guardas municipais do país, e estamos iniciando agora o nosso evento para a Guarda Civil Municipal de Jacareí, no estado de São Paulo, em que iremos resolver questões de direito constitucional de modo a extrair o máximo de conhecimento possível de cada uma delas e assim fazermos uma revisão e até mesmo aprendermos alguns pontos que são importantes para o nosso edital. Tudo bem? Mas antes disso, eu gostaria de pedir de vocês que vocês deixassem o like no nosso vídeo, pois é muito importante esse máximo de engajamento que você nos dá, já que é assim que a Implacável Concursos vai oferecer mais aulas gratuitas como esta aqui no canal. Só dá pra gente saber se você está curtindo essa aula se você deixar o seu like, de fato é assim. Portanto, deixa seu like, comenta aí embaixo depois o que é que você achou da nossa aula, comenta aí o que mais você quer por aqui no canal da Implacável Concursos. Simplesmente engaje o máximo possível esse vídeo, inclusive compartilhando com seus amigos, tá bom? Você tem aquele seu grupo de WhatsApp com amigos concurseiros, pega esta aula, o link, e compartilha lá para que o pessoal tenha acesso a esse conteúdo gratuito aqui na Implacável e assim a gente possa garantir mais e mais aulas como essa aqui no canal, tudo bem? Bom, como eu disse para vocês, meu nome é Samuel Marques e aqui eu quero deixar à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Pois caso você queira acompanhar outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, você pode fazer isso por meio do meu Instagram, assim como também, caso tenha alguma dúvida, manda mensagem lá no meu direct, tá bom? Terei o maior prazer de lhe ajudar. E aí, pessoal, agora vamos iniciar efetivamente o nosso evento, mas eu quero apresentar antes o conteúdo que vai ser indicado para as nossas questões, que é exatamente o conteúdo de direito constitucional cobrado lá no seu edital, tá bom? Só para a gente apresentar rapidinho, nós temos esses seguintes tópicos: princípios fundamentais, disposições que vão do artigo 1º ao 4º, dos direitos e garantias fundamentais, disposições do artigo 5º até o artigo 11º. Quando a gente fala da organização do Estado, as disposições do artigo 18 a 31 e 37 a 41 e segurança pública no artigo 144. Só para a gente tomar cuidado, tá bom? Quanto aos direitos e garantias fundamentais, nós sabemos que isso corresponde ao título 2 da nossa Constituição, só que o título 2 ele vai do artigo 5º ao 17, mas aqui fez-se um recorte somente do artigo 5º até o artigo 11, tá bom? Logo, você toma cuidado, porque lá na sua prova não vai ser exigido nada sobre nacionalidade, direitos políticos ou partidos políticos. Quando a própria banca faz esse recorte de dispositivos, ela está se vinculando àquilo, tá bom? É isso que você deve estudar. Da mesma maneira, aqui na organização do Estado, na verdade, tá até equivocado, deveria ter colocado a organização político-administrativa do Estado, nós temos duas seções. A primeira seção relacionada a 18 ao 31, que corresponde à matéria pura da organização do Estado, e também trata da disposição do artigo 37 ao 41, que envolve as disposições da administração pública, tá bom? Aqui são disposições da administração pública. Beleza. Então, aqui são pontos importantes que nós devemos definir acerca da organização do Estado.
E segurança pública é um conteúdo que é comum a todo concurso para a Guarda Municipal, até porque daqui a pouquinho você vai ser agente de segurança pública. Logo, você tem que entender muito sobre sua atividade, né? Logo, esses são os pontos cobrados. E como vocês perceberam, é um conteúdo que é praticamente comum a todos os concursos para guardas municipais do país. Então, se você está estudando para outra guarda municipal, esta aula também pode ser importante para você, tudo bem? Bom, então sem perder mais tempo, vamos agora para a nossa aula, efetivamente resolução de questões, em que vamos traçar raciocínios importantes que devem ser indicados lá na sua prova, tal qual aqui será indicado, tá bom? Deixa o like, comenta aí embaixo o que é que você está achando da aula e vamos seguindo em frente para a nossa primeira questão. Olha aqui comigo, por favor, pessoal. A Constituição da República, no título 1 dos princípios fundamentais, estabelece em seu artigo 1º quais são os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. E, por sua vez, no artigo 3º, quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Existe uma diferença entre o que é fundamento para o que são os objetivos fundamentais. Neste sentido, indique um fundamento do nosso Estado Democrático de Direito. Pediu para a gente assinalar aquilo que é fundamento. Bom, pessoal, olha que ponto interessante que nós devemos levar por compreensão para a nossa prova. Quando a gente trata dos princípios fundamentais, assim como foi indicado ali no conteúdo programático, nós temos as disposições que vão do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Constituição. Se você observar, são 4 dispositivos, 1º, 2º, 3º e 4º, não é? E cada um deles vai ser relacionado a um tipo de princípio fundamental em específico. Esse é o ponto que aqui quero trazer para você. O artigo 1º trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º sobre a separação dos poderes. O artigo 3º sobre os objetivos e o artigo 4º sobre os princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. É daí que nós devemos observar com cautela o que se pede. No caso dessa questão, pediu para a gente assinalar um fundamento. Se pediu para assinalarmos um fundamento, pessoal, quer dizer o quê? Que nós devemos focar os nossos olhares para o artigo 1º da nossa Constituição. É exatamente isso que devemos fazer. Como eu estava falando, e aqui trouxe inclusive para você, existe essa condição geográfica constitucional. Falou de fundamentos, é o que está no artigo 1º. Falou de separação dos poderes, é o que está no artigo 2º. Falou de objetivos no artigo 3º e relações internacionais no artigo 4º. Então, o primeiro ponto é saber o que está sendo pedido. E segundo ponto, pessoal, é de a gente lembrar do que corresponde cada um deles, tá bom? Quando a gente fala de lembrar, é porque existem alguns macetes, alguns bizus, já ouviram essa expressão que é muito comum no meio do concurso público, que são dicas rápidas e objetivas para nos associarmos bem às informações aqui indicadas. E existe um bizu bem importante quanto ao artigo 1º, que é um bizu até famoso, você já deve ter ouvido falar dele, que é o bizu do Soci de Vaplu. O que é que significa esse bizu do Soci de Vaplu, pessoal? Nós temos o So de soberania, o Si de cidadania, o Di de dignidade da pessoa humana, o VA de valor social do trabalho e da livre iniciativa e o Plu de pluralismo político. Soci de Vaplu nesse sentido. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tudo bem? Beleza. Tal qual o bizu dos fundamentos, nós também encontramos um bizu relacionado aos objetivos, mais um método mnemônico, tá? É assim que a gente chama, que vai nos ajudar a associá-los. Os objetivos, eles podem ser consagrados a partir do bizu do CONGAER-PRO, porque nós temos aqui o CON de construir uma sociedade livre, justa e solidária, o GA de garantir o desenvolvimento nacional, o ER de erradicar a pobreza e a marginalização, RE de reduzir as desigualdades sociais e regionais e PRO de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olha que ponto interessante, pessoal. Eu trago essas compreensões para vocês, por quê? Porque lá na hora da prova, as informações elas são objetivas, não é? Elas estão escritas. E o que você precisa fazer é apenas identificar e correr para o abraço. No caso, a questão pediu para a gente assinalar o que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Logo, eu tenho que identificar alguma coisa do Soci de Vaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa ou o pluralismo político, não é isso? Beleza. E em contraponto, se reparar, pessoal, aqui está fazendo um comparativo com o artigo 3º, que trata dos objetivos.
Se é objetivo, construir uma sociedade livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cuidade e quaisquer outras formas de discriminação. Seria esse o ponto, tudo bem? Agora vem comigo para a nossa questão para a gente correr para o abraço, pessoal. Vem lá o item A dignidade da pessoa humana. Repara, o di tá ou não tá lá no Socidivaplu, hein? Tá sim. Aqui no caso, pessoal, nós temos já a resposta da nossa primeira questão. Se pedir um fundamento, dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil. Está presente no artigo 1º, inciso 3. Logo, o item A é o nosso gabarito. Aí vem o item B, a garantia do desenvolvimento nacional. CONGAERPRO. O GA, pessoal, vem da onde? De garantir. Isso aqui, ó, é objetivo da República Federativa do Brasil. Aí vem o C, construção de uma sociedade livre e solidária, é o CO, né? O de CONGAERPRO, é o CON, para falar a verdade. Está lá no artigo 3º, logo nós temos aqui um objetivo da República Federativa do Brasil. Aí vem o item D e fala, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui também temos um objetivo. Logo, eu posso descartar todos esses itens aqui de baixo e consagrar como, de fato, o gabarito da nossa questão, o item A, que traduz aí um fundamento da República Federativa do Brasil. Só para você perceber como a perspectiva literal é a exigida na prova. Logo, conhecer a literalidade do texto da Constituição nos é fundamental. Por isso que eu quero até deixar você com uma tarefa de casa, tá bom? Terminada esta aula, eu gostaria que vocês lessem todos os dispositivos indicados no seu conteúdo programático. E eu não estou falando você ler e decorar, tá bom? Eu estou só pedindo para você ler. Sabe por quê? Porque o fato de você ler esses dispositivos vai fazer com que você acabe se familiarizando com eles. E ao se familiarizar, vocês vão conseguir, na hora da prova, identificá-los. As questões estão com as informações todas ali presentes. O que você precisa é identificar qual é o item certo ou errado, a depender do que se pede. Se é o item certo, você vai marcar aquilo que lhe é familiar. Logo, você pode utilizar dessa tática, não é, pessoal? De conhecer do texto da Constituição e ainda se apoiar nesses bizus que aqui estabeleço para você. Se você sabe o que é o Socidivaplu, que corresponde aos fundamentos, se você sabe do CONGAERPRO, que corresponde aos objetivos, o resto vai ser mais fácil. Por quê? Porque o artigo 2º são 3 poderes da União, legislativo, executivo e judiciário, que você vai lembrar que eles são independentes e harmônicos entre si. Tudo bem? E relações internacionais corresponde ao resto. Todo o resto que não é objetivo, nem é relação interna, nem é separação dos poderes, nem é fundamento, vai ser relação internacional. E assim facilmente você vai conseguir responder questões como essa em prova, tudo bem? Bom, é um raciocínio simplificador para você levar para a sua prova, que de fato vai lhe ajudar. Passo com vocês para a nossa segunda questão, ainda no mesmo sentido. Olha aqui como ela é fácil, pessoal. Conforme o disposto no artigo 1º da Constituição Federal de 88, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Meu irmão, se está falando em fundamentos, eu vou observar para onde, hein? Para o artigo 1º da nossa Constituição, Socidivaplu. Nós vamos lembrar de soberania, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa e de pluralismo político. Olha, propriedade está no Socidivaplu? Tá não, nem liberdade, nem publicidade, só nos sobra de fato a soberania. É essa a temática cobrada em prova, pessoal, quanto aos princípios fundamentais. É uma temática de caráter literal. Repara que observar de forma objetiva acaba nos ajudando a melhor associar essas informações na hora da prova. Então, se você não tirou um print desta tela, tira um print agora, tá? Vou até apagar essas considerações aqui para você tirar um print dessa tela. Esse bizu, ele vai ajudar demais a sua visão sobre os princípios fundamentais. E olha, eu posso até garantir, tá? Que com esse bizu você vai acertar todas as questões sobre princípios fundamentais na sua prova. Tranquilo? Bom, feitas essas considerações, eu passo com vocês agora para a nossa terceira questão, que vai envolver um raciocínio indicado lá no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Você sabe que o artigo 5º é um artigo muito, mas muito importante mesmo para a nossa prova, não é? Observando questões de concursos públicos sobre direito constitucional, mais de 50% dessas questões são relacionadas ao artigo 5º. Logo, é um dispositivo só dentre os 250 artigos da nossa Constituição
que mais é cobrado, que corresponde a mais da metade das questões existentes do direito constitucional. Por isso, é fundamental e a cobrança sobre essa daqui é quase que obrigatória, pessoal. Você tem que conhecer do artigo 5º, leia o artigo 5º da Constituição, além de ler os demais dispositivos. É fundamental. E vem para cá comigo, por favor, para a gente analisar. Ó. O artigo 5º da Constituição da República lista uma série de direitos e garantias fundamentais. São citados na própria Constituição e ainda são considerados cláusulas pétreas, aos quais, em teoria, não podem ser suprimidas na nossa Constituição, em nenhum caso. Dentre os direitos e garantias fundamentais, existe limitação a certos tipos de pena, bem como indicação a penas que são aceitas no nosso ordenamento jurídico. Pode ser aplicada no Brasil, segundo as normas constitucionais, a pena de... Pessoal, é o seguinte, tá? Quando a gente analisa o texto do artigo 5º da Constituição, nós temos duas listas de penas que são fundamentais a serem analisadas por nós. Vou colocar aqui para vocês, tá? Existe, de um lado, o que nós chamamos por penas possíveis, e de outro lado, nós vamos encontrar as chamadas penas proibidas. Fazer um paralelo entre essas duas listas é algo fundamental para nós. Onde é que eu vou encontrar as penas possíveis, aceitas no Brasil? Você vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 46 da nossa Constituição, tudo bem? Já as penas proibidas você vai encontrar no artigo 5º, inciso 47, exatamente um dispositivo após. Assim você vai entender sobre o diferencial entre penas possíveis e penas proibidas. Para a gente associar melhor, trouxe aqui o texto da Constituição. Olha que interessante, vamos fazer o comparativo. O inciso 46 ele nos traz a seguinte informação. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí vai falar das penas possíveis. Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, pena de multa, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. Aqui estão as 5 penas possíveis existentes no texto da nossa Constituição. São penas possíveis porque elas podem ser aceitas no nosso dia a dia prático jurídico. Tudo bem? Mas do outro lado nós temos uma outra lista em que diz assim, ó, não haverá penas. Aí vem lá o item A, de morte, só que eu quero que vocês reparem agora comigo, ó, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Além disso, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. O que é que eu quero que você faça, tá? Eu quero que você coloque lado a lado a lista de penas possíveis e a lista de penas proibidas. Na hora da sua prova, o examinador vai perguntar, tal qual essa questão, se determinada pena é possível ou é proibida. Para você lembrar, é só associar a lista respectiva. Só que eu quero trazer alguns fundamentos maiores para você. Olha que interessante, pessoal, esse ponto que eu grifei aqui no inciso 46. Diz que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Se nós temos esse entre outras aqui indicado, isso é algo muito importante. Eu posso dizer, então, que todas as penas indicadas no texto da Constituição como possíveis são as únicas possíveis existentes no Brasil? Você vai entender que não. Já que, entre outras, garante-se essas aqui. Logo, pessoal, eu quero estabelecer para vocês um raciocínio fundamental. Nós temos aqui no inciso 46 uma lista que nós chamamos por lista exemplificativa. Lista exemplificativa é aquela lista que traz apenas alguns exemplos. Até coloquei aqui embaixo, ó. Nós temos uma lista exemplificativa. Enquanto no inciso 47, que diz de uma forma assim bem objetiva, não haverá penas, aí cita as penas que são proibidas, ali não trouxe espaço para que a lei estabeleça outras penas além destas. Logo, nós vamos entender que para cá a lista não tem um caráter exemplificativo, e sim um caráter taxativo. Tudo bem? Esse é um ponto importante. Logo, o que é que eu sugiro para você? Se você decora todas as penas proibidas, o que não foi proibido será permitido.
simples e fácil. Por quê? Porque a lista de penas proibidas é taxativa, enquanto a exemplificativa é considerada para a lista de penas permitidas, tudo bem? Bom, com essas considerações eu volto para a nossa questão. Perguntou sobre uma pena que é aceita, não é isso, pessoal? Que pode ser aplicada no Brasil. Repara comigo, banimento pode? Pode não. Perda de bens? Pode. Caráter perpétuo não, e trabalho forçado. Logo, cheguei facilmente na resposta da nossa terceira questão, que é o item B de bola. B de bola, perda de bens, é uma pena possível, porque ela está presente lá no artigo 5º, inciso 46 da nossa Constituição, como uma pena possível e não está nessa lista taxativa de penas proibidas. Repara como o raciocínio na hora da sua prova vai ser cara ou crachá. É um raciocínio bem objetivo, bem fácil. Por isso que conhecer do texto da Constituição e conhecer dessas características são pontos fundamentais para a sua prova. Tranquilo, pessoal? Com essas considerações, então, gabarito da nossa terceira questão, item B de bola. Fico aqui para vocês tais informações e só para lembrar de um detalhe importante bem aqui, tá? Ó, falaram aqui que não haverá pena de morte, não é? Mas cuidado, salvo em caso de guerra declarada. Quero lembrar com vocês algo que é óbvio. Quando a gente trata do salvo, nós estamos diante de uma exceção. Então, via de regra no Brasil não pode ser aplicada a pena de morte, mas excepcionalmente em caso de guerra declarada pode? Pode, tá bom? Esse é o ponto que você vai levar para a sua prova. Via de regra, não pode ser aplicada a pena de morte no Brasil, mas excepcionalmente é possível no caso de guerra declarada. Tranquilo? Só para a gente trazer esse ponto à tona também, já que nosso interesse aqui é simplesmente distrair o máximo de conhecimento de cada questão. E feitas essas considerações, pessoal, eu passo com vocês então agora para a nossa próxima questão. Questão importante também sobre o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Olha lá o que é que diz, tá, pessoal? Tendo em vista que a Constituição de 88, ao estabelecer os direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos, tratou de disciplinar a respeito das associações, assinale a afirmativa correta. Vou grifar aqui o que é que está sendo pedido também e até sugiro que você faça isso na sua prova, tá? Muitas vezes as pessoas elas acabam lendo o enunciado e não se tocam o que é que está sendo pedido ali no comando da questão. Então tente grifar aquela expressão que seja elementar para o comando da questão, aqui no caso, que é o item correto. Então vamos buscar esse item correto quanto aos direitos de associação. Mas só para a gente trazer esse raciocínio aqui à tona. Falou de direitos de associação, só colocar aqui para você. Você vai analisar tudo aquilo que está do intervalo constitucional do artigo 5º, inciso 17 ao inciso 21, tudo bem? Ó, artigo 5º da nossa Constituição, do inciso 17 ao 21. Ao 21. Beleza? Aqui estão os direitos de associação. São vários os pontos que nós devemos definir sobre os direitos de associação. E eu quero observar com vocês agora o que é que diz o item A, pessoal. As associações só poderão ser extintas por decisão voluntária de seus associados. Olha, será que a extinção ou dissolução, né, podemos assim entender, até mesmo como ponto sinônimo, somente se dará por meio de decisão voluntária dos associados? A gente deve entender que não. Pois o texto da Constituição, ele fala no artigo 5º, inciso 19, sobre a suspensão e sobre a dissolução de associações. Obviamente, se a associação é dissolvida, o efeito que vai ser gerado é a extinção, tá bom? Aqui está cobrando fora da literalidade do texto da Constituição, mas o efeito a gente consegue compreender de acordo com o texto constitucional. Gera-se a extinção. E aí o que é que acontece, pessoal? É ou não é possível que uma associação seja extinta ou dissolvida sem ter a vontade própria dos associados? É sim. Basta você observar o que dispõe o artigo 5º, inciso 19, tá bom? Tá falsa essa disposição na forma do que diz o artigo 5º, inciso 19. Mas, professor, me ensina isso aí. Vou ensinar, vem cá comigo, por favor. Tá, ó. Lá no artigo 5º, inciso 19, fala sobre a dissolução e sobre a suspensão das associações. E, segundo o texto constitucional, de forma mais objetiva que trago para você, a associação ela pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no caso da dissolução, o trânsito em
julgado. Esses são os pontos que nós associamos lá para o texto constitucional. Então, o que é que acontece, pessoal? As associações podem ou não podem ser dissolvidas sem ter a vontade própria dos associados incluído nessa decisão? Pode, porque pode ser feito por meio de decisão judicial. Daí eu digo para você que o item A está falso. Mas olha lá comigo o item B. A criação de uma associação depende da autorização do Poder Executivo Municipal. Repara comigo, pessoal, o que diz o artigo 5º, inciso 18. Já digo para você que está falso isso aqui. O inciso 18 do artigo 5º da Constituição Federal traz para nós o seguinte raciocínio. Está aqui ele, ó, artigo 5º, inciso 18. Quanto à criação, assim como ao funcionamento das associações, a gente vai levar a seguinte premissa por ideia. Simplesmente, o que é que acontece? Para criar, independe de autorização. E quanto ao funcionamento, é vedada a interferência estatal. Logo, eu digo para vocês que esse item B está fora, está falso em razão desse ponto. Falso. Olha lá agora comigo, por favor, o que é que diz o item C. Lá diz assim, pessoal, olha, uma vez associada, a pessoa só poderá se desassociar caso haja autorização dos demais membros da associação. Então, vamos supor que você, então, ingressa em uma associação. De repente, você se arrepende de estar lá. Quero me desassociar. Para se desassociar, você precisa da autorização dos outros? Claro que não, tá? Claro que não. Olha o que é que diz o artigo 5º, inciso 20 da nossa Constituição. Até colocar aqui do lado, ó. Artigo 5º, inciso 20 da nossa Constituição. Ele traz a seguinte compreensão, tá aqui ele, ó. A liberdade de associar. O texto constitucional traz a seguinte visão. Ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado. Professor, o que é que significa a palavra compelido? Compelido, pessoal, é a mesma coisa que forçado. Então, ninguém será forçado a associar-se ou a permanecer associado. Então, você que está lá associado a uma associação civil e quer sair dela, pode ou não pode sair? Pode, claro que sim. Não precisa da autorização de ninguém, não. Isso aqui é uma liberdade individual, a liberdade de se associar ou de permanecer associado. Por isso, falsa a disposição do item C. E o item D diz, olha, se estiverem expressamente autorizadas, as entidades associativas poderão representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Então, se estiverem expressamente autorizadas. Isso está certo ou errado, pessoal? Olha, isso está certíssimo. E isso está bem aqui no artigo 5º, inciso 21 da nossa Constituição, que fala da representação processual das associações. Diz a Constituição Federal que a associação pode representar seus filiados tanto judicialmente como extrajudicialmente. Professor, me explica isso daí, eu não estou entendendo não. Vou explicar para você. Quando a gente fala de representação judicial, é aquela que perpassa, pessoal, pela atuação do Poder Judiciário. É o famoso processo judicial. Uma associação pode representar seus filiados em um processo judicial? Pode. Mas quando se fala em um processo extrajudicial, nós temos uma outra noção. Extrajudicial é sinônimo, sabe para quê? Para processo administrativo. Para processo administrativo. E aí você vai entender que a associação pode representar os seus filiados em processos administrativos. Mas o que precisa para que isso aconteça? Olha aqui que importante. Necessita da expressa autorização dos filiados. Esse é o ponto que nós devemos fixar para cá. E aí vem a questão e diz, olha, a associação, se estiver expressamente autorizada, ela pode representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente e extrajudicialmente. Está correto. Item D de dado é o nosso gabarito na forma do que dispõe o artigo 5º, inciso 21 da nossa Constituição. Repara como conhecer do texto literal da Constituição é fundamental. Essas duas questões elas envolveram condições literais. É assim que será cobrado na sua prova. Logo, você deve conhecer do texto do artigo 5º e coloca na sua tarefa de casa aí, por favor. Lê o texto da Constituição. Vai ser fundamental para todos nós. Beleza? Bom, feitas essas considerações, eu passo com vocês agora para a nossa próxima questão, quinta questão, tá bom?
Vem cá comigo, por favor, para a gente analisar algo que é importante. A Constituição Federal de 88 foi vanguardista na adoção de direitos fundamentais sociais. Assinale o item consagrado expressamente como um direito fundamental social pela Ordem Jurídica Constitucional de 88. Pessoal, falou dos direitos sociais, e aí eu trago para vocês a segunda parte dos direitos e garantias fundamentais, até indico aqui logo, tá? Direitos sociais são aqueles direitos presentes do artigo 6º da nossa Constituição até o artigo 11. Você coloca aqui, ó, direitos sociais estão do artigo 6º ao artigo 11 da nossa Constituição Federal. Nós temos por direitos sociais várias disposições lá, mas o que eu quero que vocês tomem cuidado é porque muitas vezes em prova, o examinador ele pega um dispositivo que está lá no artigo 5º e tenta confundir você com os direitos sociais, como por exemplo aqui no item A, ó, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Esse direito é garantido pela nossa Constituição? É, mas ele é um direito social? É não. Sabe por quê? Porque se você observar, você vai encontrá-lo lá no artigo 5º, inciso 79 da nossa Constituição Federal. Ele não está dentre os direitos sociais, fora o item A. Aí vem lá o item B, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aqui está falso porque está lá no artigo 5º também. Isso aqui é um direito e dever individual e coletivo. Está lá no artigo 5º, inciso 78, só para você ter noção, tá bom? Aí vem o item C, acesso à água potável e ao saneamento básico. Olha, isso aqui não é direito social, tá? Isso aqui é direito fundamental? É, mas é uma condição que está implícita na nossa Constituição. A nossa Constituição ela não garante isso como um direito fundamental expresso. Logo, a gente vai entender que isso não é direito social, tá bom? Isso aqui, na verdade, seria uma outra compreensão de direito fundamental. E nos sobra o item D, a proteção à maternidade e à infância, que eu vou destacar para vocês que sim, é um direito social presente lá no caput do artigo 6º da nossa Constituição. Tudo bem, professor? Então, fazendo uma análise de eliminação, eu cheguei na resposta correta. Mas como é que eu faço para lembrar dos direitos sociais? Eu vou trazer uma dica para você, que é uma dica que ajuda demais, pessoal. A dica, que é aquele bizu, né, que a gente já até trouxe essa expressão, é um macete rápido que vai nos ajudar a lembrar dos direitos sociais presentes no texto da Constituição. Vem cá comigo, por favor. Olha, falou dos direitos sociais, eles estão presentes a partir do artigo 6º. Aí lá no artigo 6º, nós vamos encontrar uma lista com vários direitos sociais, que eu destaco para você. É uma lista de caráter exemplificativa, tá? Exemplificativa por quê? Porque ela traz apenas alguns exemplos. Porém, esses exemplos eles são muito importantes para a nossa prova. E eu tenho um bizu que vai nos ajudar bastante a lembrar desses direitos sociais. E você acertaria uma questão como essa daqui, pessoal, de forma muito simples e objetiva. Para lembrar desse bizu, você vai associar essas três frases aqui, tá bom? Ó, a frase do Edu mora ali, a do Saul trabalha lá e a do Assis prossegue transportando preso. Edu mora ali, Saul trabalha lá e Assis prossegue transportando preso. Professor, não entendi foi nada, eu vou explicar para você, tá? Ó, quando a gente fala do Edu mora ali, pessoal, é porque nós temos um bizu que está relacionado a Edu de educação, mora de moradia e ali de alimentação, tá bom? Saúl trabalha lá são as iniciais de saúde, trabalho e lazer. E do Assis prossegue transportando o preso é para a gente lembrar de assistência aos desamparados, de proteção à maternidade e à infância, de segurança, de transporte e de previdência social. Beleza, aqui estão os direitos sociais presentes no caput do artigo 6º da Constituição. Educação, moradia e alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte e previdência social. Bom, esses direitos sociais estão presentes no texto do artigo 6º da Constituição Federal. De fato, eles são bem importantes para nós, pessoal, e trago esse bizu porque, de fato, ele vai nos ajudar a associar a questões como essa. Repara, pró de proteção à maternidade e à infância é o pró do prossegue. Pronto, matou a questão. Tudo bem? Então, esse bizu ajuda. Só que eu quero trazer para vocês a seguinte visão. Esse bizu ele ajuda muito, mas ele está incompleto. Porque no ano de 2021, a nossa Constituição Federal foi alterada por meio de uma emenda constitucional,
de modo a acrescentar um parágrafo único ao artigo 6º. E aí foi acrescido a essa lista de direitos sociais mais um direito social, que está presente bem aqui do lado, olha, mais o direito à renda básica familiar. E aí eu quero destacá-lo porque ele está fora do bizu, tá, pessoal? E aí muitas vezes a gente consegue associar o bizu, mas esquece daquilo que está fora. E eu tenho que destacar para vocês a importância de renda básica familiar para cá. Então, educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho e lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e infância, segurança, transporte, previdência social e o direito à renda básica familiar. Aqui estão os direitos sociais expressos no texto do artigo 6º da Constituição. Garanto para você que com essas informações vocês vão conseguir lembrar de todas essas disposições, tá bom? Então, mais uma vez, Edu mora ali, educação, moradia, alimentação. Saúde trabalha lá, saúde, trabalho, lazer. Assis prossegue transportando o preso, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte, previdência social, mais a renda básica familiar. Esses são os bizus que vocês vão levar para a sua prova, que vai de fato ajudar. Tira um print dessa tela, pessoal, tira um print dessa tela para a gente associar bem essas informações, tá? Deixa isso anotado, porque isso vai lhe ajudar demais. Respondemos a questão passada, a questão de número 5, item D, de proteção à maternidade e à infância. E eu passo com vocês agora para a nossa 6ª questão. Olha lá, ó, como a gente vai resolvê-la de forma bem tranquila e rápida. Os direitos fundamentais foram sendo estabelecidos em gerações, ao longo da história. Nesse sentido, existe uma gama de direitos que se apresentam como prestações positivas, a serem implementadas com o objetivo de concretizar o princípio da isonomia material e social, na busca de melhores e adequadas condições de vida. Dentre eles está o direito. É o seguinte, pessoal, os direitos sociais, eles também são entendidos como prestações positivas. Vou até colocar essa informação adicional aqui para você. Eles também são entendidas como prestações positivas. E o que são prestações positivas? São condições, são atos que devem ser praticados pelo poder público de modo, pessoal, a garantir tais direitos básicos. Simplesmente, prestações positivas porque eles correspondem a um dever do Estado. Sabia disso? Todos eles são dever do Estado, porque é dever do Estado garantir educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e infância, segurança, transporte, previdência social e renda básica familiar. Todos os direitos sociais são deveres do Estado, por isso que eles são prestações positivas. Daí a gente consegue identificar o porquê que estão falando aqui, ó, prestações positivas e porquê que nós devemos então associar um direito social a partir desse ponto, tranquilo? Aí eu quero que você observe agora comigo. O direito de ir e vir é um direito social? Não está lá não. O direito à moradia é sim, né? O Edu mora ali, é o mora de moradia, esse é o nosso gabarito. Desenvolvimento não é direito social não, nem liberdade de expressão. Se a gente reparar, o direito de ir e vir e a liberdade de expressão estão lá no artigo 5º, foge aqui do direito social. E desenvolvimento não é direito social. Então, de fato, nós temos o item B de bola como o gabarito da nossa 6ª questão, diante do aspecto indicado a partir desta lista de caráter exemplificativa dos direitos sociais. Mais uma vez, Edu mora ali, educação, moradia e alimentação, saúde trabalha lá, é saúde, trabalho e lazer, Assis prossegue transportando o preso, é assistência aos desamparados, proteção à maternidade e infância, segurança, transporte e previdência social. E devemos lembrar também do direito à renda básica familiar, que é um direito importante que não pode ser dissociado aqui do nosso estudo. Tudo beleza? Bom, feitas essas considerações então, aqui está o artigo 6º da nossa Constituição e eu passo em frente com vocês agora para a nossa próxima questão. A nossa 7ª questão, ela vai envolver um raciocínio estabelecido a partir da matéria Organização do Estado, que é uma matéria de caráter fundamental para todos nós. Vamos observar o que é que ela diz, tá bom, pessoal? O Brasil é uma república federativa. No modelo de Estado brasileiro, olha comigo o item A. A república é formada a partir da junção dos estados soberanos que a compõem. Pessoal, a República Federativa do Brasil, ela é formada por estados soberanos, Não é. Cuidado, tá bom? Muito cuidado, por favor, com essa análise.
para a gente entender de forma plena, vem cá comigo, por favor. Primeiro ponto, federação, o que é isso para o nosso Estado brasileiro? A federação é o que nós chamamos por forma de Estado. Nós adotamos a forma de Estado federativa. Essa forma de Estado federativa está relacionada à forma de desenvolvimento das competências dentro do nosso território nacional. E aí, eu trago para vocês as seguintes características sobre essa forma de Estado. Nós devemos entender que a federação ela é pautada numa condição de descentralização política. Sabe por quê? Porque o poder político ele é dividido entre entes que são considerados como entes autônomos. Olha que ponto interessante. Há uma divisão do poder político entre entes autônomos. E a federação ela é regida por uma Constituição Federal. Inclusive a expressão Constituição Federal vem de federação. Essas são características básicas que nós devemos definir para cá. Logo, diante dessas observações de caráter objetivo, eu já consigo identificar que o item A está falso. Sabe por quê? Porque o item A diz que são estados soberanos. Não são. São entes, pessoal, autônomos. Isso é o que nós encontramos para os entes da federação. E aí eu quero até mesmo estabelecer para vocês o que significa essa tal de autonomia. Deixa eu escrever aqui, tá? Ó. A autonomia, para quem não sabe, corresponde a uma capacidade limitada em que cada ente federativo tem o seu autogoverno, ou seja, ele tem o seu governo próprio. Cada ente federativo tem sua capacidade de auto-administração, ou seja, cada ente terá seus próprios órgãos e entidades administrativas. Nós vamos falar também da capacidade de auto-organização, pois cada ente federativo será responsável por criar suas próprias normas organizatórias. E também temos uma capacidade chamada por capacidade de autolegislação, uma vez que cada ente federativo terá a capacidade de criar suas próprias leis. Isso é autonomia. E a autonomia, pessoal, é basilar para o que nós entendemos por República Federativa do Brasil, por federação. A autonomia é a característica conferida a cada ente federativo. Tudo beleza? Por isso torna falso aqui o item A. Mas, professor, quais são os entes federativos que correspondem à nossa federação? Eles estão bem aqui, pessoal. Olha, nós vamos falar desses 4. Existe a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles são autônomos. Por que eles são autônomos? Porque cada um é dotado de autogoverno, de auto-administração, de auto-organização e de autolegislação. Quer ver? Repara comigo, a União, ela tem ou não tem seu governo próprio? Tem, é exercido pelo presidente da República. Os estados também, assim como os municípios e o Distrito Federal. Cada um tem seu próprio governo, tem seus próprios órgãos administrativos e entidades, são a capacidade de auto-administração. Eles têm suas próprias normas organizatórias. A auto-organização ela é exercida pela União por meio da Constituição Federal, nos estados por meio das constituições estaduais, no Distrito Federal e nos municípios por meio das leis orgânicas, tudo bem? Então, capacidade de auto-organização e autolegislação, porque você sabe, existem as leis federais, que são as leis da União, as leis estaduais, que são as leis dos estados, distritais do Distrito Federal e municipais, que são dos municípios. Então, isso é o que a gente corresponde à noção de ente federativo autônomo, tudo bem? Bom, feitas essas considerações, nós temos aqui pontos que de fato são importantes para nós. Volto para a nossa questão e destaco mais uma vez, o item A está falso. Olha o item B, pessoal. Lá diz assim, ó, a auto-organização dos entes federativos se dá por meio de constituições próprias. Pessoal, cuidado, tá? Quando a gente fala de constituições próprias, isso acaba tornando falso. Não podemos generalizar assim. E eu quero, inclusive, trazer esse raciocínio para você. A auto-organização é a capacidade de cada ente federativo de criar sua própria norma organizatória. Ela vem da criação de sua própria norma organizatória. Própria norma
organizatória. Cada ente federativo vai ter sua própria norma organizatória. É isso que a gente vai definir para cá. E aí eu vou trazer a seguinte definição para vocês. Nós temos a União, vou colocar todos eles aqui, os estados, o Distrito Federal, DF, e também os municípios. Aí o que é que acontece? Cada um vai ter sua própria norma organizatória. Vou listar. A União tem o que nós chamamos de Constituição Federal. Você sabe muito bem que a Constituição Federal Brasileira é a norma organizatória da União. Tudo beleza? Quando eu falo dos estados, eles terão as suas respectivas constituições estaduais. Constituições estaduais. Agora, quando eu for falar, tá, pessoal, sobre o Distrito Federal e os municípios, a gente não vai entender que eles têm constituições. Sabe o que é que eles têm? Eles têm leis orgânicas. Distrito Federal e municípios têm leis orgânicas. Então não há que se falar de Constituição municipal, nem de Constituição distrital. O que existe é a lei orgânica do município. Jacareí tem uma lei orgânica. Essa lei orgânica é a norma organizatória do município, enquanto ente federativo. Seria essa a visão. Aí eu venho para cá com vocês mais uma vez para a questão e digo aqui, olha, tá falsa essa disposição do item B. Por quê? Porque nem todo ente federativo tem Constituição, é só a União e os estados que tem. Tudo beleza? Falso o item B. Aí agora vem para o item C. Todos os entes da federação têm autonomia política e autonomia administrativa. Cheguei ao ponto correto. Pessoal, cheguei ao ponto correto. Sabe por quê? Porque, de fato, quando a gente visualiza, eles têm autonomia política, já que eles têm autogoverno, têm autonomia administrativa, já que eles têm auto-administração. O item C é o gabarito da nossa questão. Mas aí vem o item D, que diz assim, ó, a República é responsável por representar a União nos assuntos de direito internacional. O que está fora, pessoal? A gente não pode confundir duas coisinhas, tá bom? República Federativa do Brasil com União. Eles não são a mesma coisa. Sabia disso? Vem cá comigo, por favor, que eu vou indicar para você, que não tem espaço não, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Todo esse paralelo vai ser relacionado diante de duas capacidades importantes. Existe de um lado um negocinho chamado por autonomia, a gente já definiu, e do outro lado um negócio chamado por soberania. A autonomia é o que eu falei para vocês como uma capacidade limitada. Aquele ente que é autônomo, ele tem uma capacidade limitada de fazer muito, mas não de fazer tudo, pois a autonomia ela é limitada pelo texto constitucional. Já a soberania, pessoal, ela vai nos trazer uma capacidade ilimitada. Esse é um ponto importante, pois aquele que é soberano, ele pode exercer de forma ilimitada a sua capacidade. Sabia disso? Ah, professor, beleza. Mas aí eu pergunto para você, quem é que é autônomo, quem é que é soberano? Bom, eu respondo para você, tá bom, pessoal? A autonomia, ela é conferida aos entes federativos. Aqueles 4 que nós estudamos ali. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tudo bem? Então, a autonomia é para aqueles ali. Só que, quando a gente fala de soberania, esta será exercida por um outro ente. Um ente político importante. A soberania será exercida, sabe por quem? Pela República Federativa do Brasil. Então, a soberania pela República Federativa do Brasil. Mas, professor, República Federativa do Brasil e União não são a mesma coisa? Não são, pessoal. Por quê? Porque a União é ente federativo autônomo. A República Federativa do Brasil é ente político soberano. E o que é a República Federativa do Brasil? Ela é nada mais, nada menos do que o somatório de União, mais estados, mais Distrito Federal, mais municípios. Se eu somo esses 4, eu formo apenas um ente chamado por República Federativa do Brasil, que é um ente soberano. Seria essa a visão que a gente deve adotar para cá. Então, não posso confundir República Federativa do Brasil com União. É por isso que o item D está falso. Dizer que a República é responsável por representar a União nos assuntos de direito internacional, não.
República não representa a União, não, representa o país inteiro, tá bom, pessoal? A União é que representa a República Federativa do Brasil num assunto interno, voltado ao governo federal. Da mesma maneira, os demais entes federativos. Mas eu não posso confundi-los, tudo bem? Beleza? Fica esse raciocínio para você. O gabarito da nossa 7ª questão é o item C. E vamos para frente, vamos para a nossa próxima questão. Olha que questão fácil essa que a gente vai observar agora, pessoal. O município, entidade integrante da Federação Brasileira, tem autonomia para elaborar a sua própria lei orgânica, a sua lei orgânica própria. A autonomia municipal, que decorre da elaboração de lei orgânica própria, é a de quê, pessoal? De autoadministração, de auto-organização, de autogoverno, de autodestinação. Olha, não tem nada a ver com autoadministração, nem autogoverno, e nem existe esse autodestinação. De fato, o gabarito da nossa questão é o item B. Lembra que eu falei para vocês, ó, a auto-organização é a capacidade de criação de sua própria norma organizatória. No caso do município, ele tem lei orgânica. Você sabe que existe lei orgânica no município de Jacaraí. Essa lei orgânica é a norma organizatória desse ente federativo. O item B de bola é o gabarito da nossa questão. Mas deixa eu trazer uma informação para você que pode ser importante, tá? Falou de leis orgânicas, a gente vai tratar da norma organizatória, que é responsável para organizar os municípios, tá bom? E também do Distrito Federal, do DF. Então, nós vamos encontrar a lei orgânica para o município e para o Distrito Federal. E eu quero estabelecer para vocês uma regra, pessoal, que a nossa Constituição Federal traz para a aprovação de leis orgânicas. Pode ser importante para a sua prova. Essa regra você vai encontrar nos artigos 29 e 32 da nossa Constituição Federal. E artigo 32. Embora o artigo 32 não seja cobrado na sua prova, né? Mas o artigo 29 e 32 fala sobre essa regra. Bom, qual é essa regra? É a regra do DDD. Eu não sei se vocês já ouviram falar. DDD, porque nós vamos entender que o procedimento de criação de lei orgânica passa por 3 etapas, cada uma delas iniciando com a letra D. Sabia disso? Olha, o primeiro D vem de 2 turnos. Para ser aprovada uma lei orgânica, precisa de 2 turnos de votação, tá bom? São 2 rodadas de votação. O segundo D indica que entre os turnos deve haver 10 dias de interstício, vou colocar aqui para você essa informação, interstício mínimo. Beleza? Quer dizer que deve haver um intervalo de 10 dias entre cada um dos turnos. E o terceiro D, pessoal, é que para a aprovação de uma lei orgânica, precisa de 2 turnos de votação, precisa de 2/3 dos votos em cada uma desses turnos, tudo bem? 2/3 dos votos. Este é o procedimento que nós devemos indicar para a aprovação de uma lei orgânica municipal. 2 turnos de votação, 10 dias de interstício mínimo, 2/3 dos votos. Esse é o procedimento que devemos indicar para cá. Com esse procedimento, então, nós temos a capacidade de auto-organização a ser exercida pelo município a partir do DDD. Tranquilo? Só trago essa informação adicional, já que o nosso interesse aqui é de extrair o máximo de conhecimento possível de cada questão. E eu pergunto uma coisa para você. Você já deixou seu like aí no nosso vídeo, já? Tô vendo você que não deixou o like ainda. Deixa seu like aí, deixa. Isso é muito importante para que a gente possa garantir mais e mais aulas gratuitas como essa. Repara como a gente está extraindo o máximo de conhecimento aqui dessa aula, você vai sair com muita informação. Então, peço em troca de vocês o seu like, isso é muito importante para nós, tudo bem? Bom, siga em frente agora para a gente tratar da nossa próxima questão, nossa 9ª questão. Questão interessante também, olha lá, ó. Maria foi empossada no cargo de provimento efetivo, tá, pessoal? Não é efeito, deixa eu até ajeitar isso aqui, ó. Efetivo de engenheira na administração direta do município Alfa. Anos depois, decidiu aumentar seus rendimentos, o que levou a cogitar de participar de um novo concurso público. Ao se inteirar a respeito dos aspectos jurídicos do seu projeto, Maria concluiu corretamente que ela... Pessoal, é o seguinte, Maria pode ou não pode passar em um outro concurso público e acumular suas funções, hein? Você sabe dizer sobre essa condição? Você vai entender que ela pode, mas isso de forma excepcional. Só para a gente observar, olha o que aqui dispõe, pessoal, o texto da nossa Constituição, lá no artigo 37, inciso 16, tá bom? Lá diz o seguinte,
Em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos. Em regra, não será possível. Mas, excepcionalmente, será possível nas seguintes condições: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor mais um técnico ou científico, ou 2 cargos de profissionais da saúde. Obviamente, tudo isso sendo possível desde que haja compatibilidade de horários. Então, é o seguinte, normalmente você não pode acumular cargos públicos, tá bom? Não pode acumular cargos públicos. Porém, se você tem compatibilidade de horários e se encaixa a essas situações aqui presentes, você pode. 2 cargos de professor, ou 1 de professor mais um técnico ou científico, ou de 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. A questão é, repara, a Maria, né, aqui na questão, ela é engenheira. O cargo de engenheiro, pessoal, é um cargo técnico. Sabe por que ele é cargo técnico? Porque ele exige uma formação técnica para tal. Não tem que ser formado em engenharia, não é? Beleza, então exige uma formação técnica. Isso é ser um cargo técnico. Cargo científico, para você entender, é aquele cargo que desenvolve uma ciência, tudo bem? Aqui no caso, o cargo técnico seria esse que precisa de um conhecimento técnico para o exercício da atividade. Logo, o que é que a gente vai entender? Maria, que é engenheira, ela pode acumular cargo público? Pode, né? Ela tem um cargo técnico, mas para ela acumular tem que ser com um cargo de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Esses são os pontos que nós devemos buscar. Aí olha comigo, por favor, o que é que diz o item A. Somente pode vir a acumular um cargo técnico. Não, ela não pode acumular técnico com técnico falso. Olha o item B. Somente pode vir a acumular um cargo de professora. Epa, cheguei ao gabarito da nossa questão, item B de bola. Olha agora comigo, por favor, o que diz o item C. Só pode acumular um cargo ou emprego público em ente da administração indireta. Nada a ver. E o item D. Pode acumular um cargo público na administração direta ou emprego público de um ente na administração indireta. Não, nada a ver. Ela só pode acumular com um cargo de professora, porque no caso dela, ela tem um cargo técnico ou científico, por isso ela só pode acumular com o de professor, caso haja compatibilidade de horários. Essa é a regra do artigo 37, inciso 16, gabarito da nossa 9ª questão, item B de bola. E eu quero chegar agora com vocês, pessoal, para a nossa última questão aqui proposta para essa revisão bem efetiva, né? Por isso que eu peço de vocês, compartilhe esse vídeo o máximo possível, tá bom? Não deixa ele só para você não, compartilha, manda lá para os seus amigos, revisa esse vídeo. Aqui eu garanto para você que tem questões da sua prova, eu garanto, tá bom? Para você que tem questões da sua prova. Mas vamos aqui para a nossa análise da 10ª questão. Olha lá, ó. Consoante nos revela o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que os municípios, olha lá comigo, por favor, pessoal, item A, poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Cheguei ao gabarito. Opa, questão fácil, hein? Professor, tá certo mesmo? Tá, vamos analisar o resto. Item B, deverão constituir. Item C, deverão constituir. Item D, deverão constituir. Pessoal, eu vou analisar só esse verbo inicial. Só pelo verbo inicial eu chego na resposta correta. Sabe por quê? Porque guarda municipal tem previsão lá no artigo 144, parágrafo 8º da nossa Constituição. Segundo diz o parágrafo 8º da nossa Constituição, os municípios, artigo 144, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme se dispuser em lei. Pessoal, os municípios poderão. Então, olha, as guardas municipais não são de criação obrigatória. Não é um dever, mas sim um poder. Os municípios poderão, tudo bem? E quando a gente visualiza no texto da Constituição Federal, qual é a competência da guarda municipal? Olha, no texto da Constituição, será de proteger bens, serviços e instalações municipais, tá bom? Professor, mas eu vou ser guarda municipal e eu vou fazer muito mais do que isso. Vai sim, tá? Você vai. Só que eu quero que você preste atenção. Na sua prova de direito constitucional, o que o examinador ele vai lhe pedir é sobre o fundamento constitucional. E no texto da Constituição diz que a guarda municipal pode ser criada pelo município, ela não é de criação obrigatória, e os municípios, quando criarem as guardas municipais,
trarão ali a ela a competência para proteger bem serviço e instalação municipal. Essa é a competência constitucional. Só que eu sei que você sabe, né? Até porque você estuda a legislação da Guarda Municipal, e que a Guarda Municipal ela tem competências bem mais ampliativas do que essa. A Guarda Municipal tem competências de segurança até da vida das pessoas, do patrimônio, ela é exatamente um órgão policial, né? A gente pode entender dessa maneira. A Guarda Municipal é uma verdadeira polícia, ela é uma verdadeira polícia, embora não seja tratada assim na nomenclatura, porque na prática ela protege a segurança das pessoas, do patrimônio das pessoas, não é isso? A proteção da vida. A Guarda Municipal faz muito mais, porém essa competência não está na Constituição, está na legislação. Na Constituição você vai recortar para somente proteger bem serviço e instalação municipal, tudo bem? E aí eu trago uma outra informação. As guardas municipais, elas são integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Elas estão presentes na lista de órgãos do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que é uma lista prevista em lei, tá bom? Mas uma pergunta importante. A Guarda Municipal está presente na lista dos órgãos de segurança pública na Constituição Federal? Não, não foi acrescentado ali do inciso 1 ao 6, não é? Então, simplesmente a Guarda Municipal não se encontra naquela lista, mas isso não quer dizer que é órgão de segurança pública, sabe por quê? Porque no final do ano passado, na verdade no começo do ano passado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as guardas municipais são órgãos de segurança pública de acordo com a lei. A única questão, pessoal, é que não fala na Constituição que ela é órgão de segurança pública, mas de acordo com a lei, ela é considerada. Então, sim, você será um agente de segurança pública, tudo bem? O próprio Supremo Tribunal Federal trouxe essa compreensão para a Guarda Municipal. E eu volto para a nossa questão para a gente destacar. O item A é o gabarito, o item B está falso pelo deverão, o item C também, o item D. Repara como uma palavrinha ela já pode ser mais do que suficiente para a gente responder uma questão como essa. E chegamos, então, ao fim das nossas resoluções de questões. Resolvemos aqui 10 questões importantes que, com certeza, muitas delas estarão na sua prova, eu garanto, tá? Aí extraímos o máximo de conhecimento possível de cada uma delas, mas antes de a gente encerrar, eu gostaria de pedir a vocês uma coisinha, tá? Primeiro, deixar o like, se inscrever no canal da Implacável Concursos e ativar o sininho das notificações. Segundo ponto, deixar o meu Instagram para que você possa acompanhar outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, tá bom? Quero que vocês deixem um like, compartilhem com seus amigos e deixem aqui embaixo agora um comentário. O que é que você achou dessa aula? Você quer mais aulas como essa? Pede aí, tá bom? Fala assim, Implacável, eu quero mais aulas do professor Samuel. Coloca aí embaixo, tá bom? Beleza? Bom, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham um excelente resto de dia. Conte sempre conosco. Vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Grande abraço, pessoal.